Bom dia, galera. Estamos aqui para mais uma aula, tá? De língua portuguesa. Esta aula do dia 25 de março, sétimo ano, nós vamos falar um pouquinho sobre sequências textuais. Vocês podem encontrar um conteúdo, né, na apostila das páginas 92 a 94, tá? E dessa vez eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios que estão na página 95, as questões 7 e 8. Elas estão um pouquinho extensas, por isso que eu vou explicar bem aqui para ajudar vocês a respondê-las, tá? Lembrando que elas estão, como está pedindo lá no enunciado, para vocês analisarem o texto do Frankenstein, aquele texto que nós lemos em sala de aula, o texto que a gente vem trabalhando aí com outras atividades, tá bom? Lá vocês vão ter que aprender a identificar um trechinho, tá? Dessas sequências. Então vocês vão pegar um trechinho lá de uma sequência narrativa. Lembrando que a sequência narrativa, ela é ordenada, né? Ela tem uma ordem que dá uma ideia de começo, meio e fim, né? Temporal, marcando esse tempo, né? Dessa forma bem ordenada, bem marcada. Ela é extremamente coerente, tá bom? Então ela tem que ter essa ligação, né? De dar essa ideia de lógica, de começo, meio e fim mesmo, né? E coesa. É uma sequência geralmente ligada às ações que acontecem, né, dentro da história. Então, meio que a parte narrativa, ela está contando as ações, o que está acontecendo. Já a descritiva, ela fica focada mais na parte de descrever, como o próprio nome diz, né? É a parte que nomeia, que caracteriza um personagem, dizendo, né, se ele é alto, se ele é baixo, né? Às vezes fala também se ele é triste, se ele é uma pessoa melancólica. Então essa parte que descreve e explicando em pormenores, tudo bem? O lugar, pode estar descrevendo o lugar onde a cena acontece, né? É uma construção por meio de palavras, uma imagem, né? Ela constrói uma imagem do que é descrito para a pessoa através das palavras. Então vai descrevendo usando as palavras, né? Geralmente essas palavras aqui, elas têm, né, também um valor, né, semântico que remete à descrição dos lugares, usando muitos adjetivos, tá bom? Então vamos lá. E a conversacional. A conversacional, gente, ou dialogal, ela não é tão difícil para encontrar, porque ela é encontrada geralmente em turno de falas. Lembrando que essas falas, elas podem ser marcadas ou por travessão, ou por aspas, tá? E tem os verbos de fala, né, que indica que também ali está tendo um diálogo. Como disse, perguntou, né? Geralmente, né, vem antes da fala. E esse tipo de... Nessa sequência, ela é muito comum em romances. Como o romance é uma história mais extensa, é uma história longa, momento ou outro os personagens ali se encontram e trocam palavras entre eles e cria esse diálogo, tá? Então é o diálogo entre os personagens no decorrer da história. Lembrando o que, gente? Que quando vocês forem classificar uma sequência textual de acordo com essas, né, três perspectivas, tem que ver o que predomina. Então você vai ver o que predominar é o trecho narrativo. Então encaixa aqui. O que está predominando agora no outro trecho pode ser tudo dentro do mesmo romance, tá? É o descritivo. Então ele vai se encaixar aqui. E tem um outro momento que é um momento de diálogo, de conversa, então ele se encaixa aqui. Lembrando que é isso, que é o que predomina de acordo com essas características. Uma boa aula para vocês.